Novas taxas no Brasil podem mudar toda a estratégia de investimentos. Meu nome é Marcos Praça, analista da Zero Market Brasil, e se você é novo aqui no canal, venho lhe convidar a se inscrever e ativar as notificações. Toda semana tem vídeos novos para vocês e é muito importante que você já deixe um like a partir de agora. Bora pro vídeo. A semana passada terminou com aquele clima de tensão no ar, principalmente para quem acompanha de perto a política e a economia. Aqui no Brasil, o pessoal do mercado se posicionou com a cabeça no domingo, quando o ministro Fernando Haddad sentou com os líderes do Congresso para tentar achar uma saída para o aumento do IOF. Bom, ninguém quer pagar mais imposto, então a saída seria encontrar alternativas que aliviem esse peso sem deixar o governo no vermelho. E para completar o drama internacional, tem a treta entre Donald Trump e Elon Musk. O presidente dos Estados Unidos e o dono da Tesla estão batendo boca publicamente, e isso pode respingar no Congresso americano. Trump está tentando empurrar um projeto polêmico que aumenta os gastos e corta alguns benefícios, o que não pegou bem com Musk, e provavelmente nem com boa parte dos congressistas. Agora é ver como essa confusão vai influenciar os debates lá fora. E para esta semana, o fim de semana foi quente, e não só o clima. Em Los Angeles, a coisa pegou fogo, literalmente. Rolou um protesto pesado contra a política de imigração do governo americano, com manifestantes incendiando veículos e aumentando ainda mais a pressão sobre Trump. O presidente, que já tem uma pilha de problemas para resolver, começa a semana no meio de uma baita encrenca política interna, enquanto também encara um desafio internacional daqueles. Hoje, os olhos se voltam para Londres, onde aconteceu uma reunião tensa entre representantes dos Estados Unidos e da China. O assunto da vez: disputa por minerais raros e as restrições americanas sobre softwares chineses. O clima não tá nem um pouco amigável, e ninguém aposta muito que vai sair algum acordo dali. A relação entre as duas potências está mais fria que gelo, e cada novo encontro vira um campo minado diplomático. Pelas informações vazadas da reunião, os assuntos são muito complexos, e os dois países estão pisando em ovos. Os assuntos discutidos vão desde o comércio até fluxo de dados, informação e inteligência artificial. Mesmo com toda essa complexidade, o mercado fica animado com toda e quaisquer tentativa de acordo entre esses dois gigantes. Enquanto isso, a China vem abrindo os números desta semana com números da balança comercial de maio. E o cenário não é dos melhores. Exportações desacelerando e importações em queda. Tudo isso no embalo do impasse tarifário com os Estados Unidos. A economia chinesa dá sinais de que está sentindo o tranco da guerra comercial, e o mundo inteiro fica de olho porque qualquer soluço lá impacta todos. Já no Brasil, os investidores começam a semana digerindo o que saiu ontem à noite da Fazenda. O Ministério apresentou algumas medidas aos líderes do Congresso que parecem ter caído bem no gosto do mercado financeiro. Teve a revisão do decreto do IOF, que vinha preocupando muita gente, e também a promessa de propostas mais estruturais para frente. A sinalização é de que o governo quer jogar afinado com o Congresso para tentar manter o controle das contas públicas e acalmar o mercado. Porém, uma das medidas está muito polêmica: a proposta do encerramento da isenção de títulos incentivados como LCI e LCA, bem como a taxa única para os demais títulos e, inclusive, outras classes de ativos, como swing trade e day trade, vem repercutindo mal. Ainda é precoce para se planejar com essas mudanças, uma vez que a reação tem sido bem negativa e tudo pode mudar antes de algo ser efetivado. Porém, o impacto dessas mudanças é grande e precisa ser projetado com cautela. Resumindo, os Estados Unidos estão no meio de um furacão político e comercial, e a China está lidando com os efeitos de uma desaceleração em meio à guerra tarifária. E o Brasil tenta mostrar serviço para agradar o mercado. Pessoal, segunda-feira já começou fervendo. Bom, pessoal, começando aqui as nossas análises, e vamos começar pelo ouro, né? Vamos começar pelo ouro, essa semana que está bem agitada, né? Acordinho ali, China e Estados Unidos. Enquanto eu vou falando aqui com vocês, analisando, a gente vai conversando aí sobre essas medidas, inclusive, do IOF. Eu vou começar, pessoal, traçando uma linha de tendência, tá? De alta aqui, faz todo sentido. A gente tem... deixa eu marcar aqui. A gente tem aqui no caso, amarelo, a gente tem 1, 2, 3 toques, tá? Esses 3 toques dá para marcar, dá para fazer inclusive um canalzinho. Se quiser aqui, ó, como é que a gente faz isso aqui? Ctrl C, Ctrl... Opa, desculpa. Caramba. Quando a gente usa Ctrl Z, quando a gente usa Mac e Windows junto, aí confunde toda hora, porque Ctrl é diferente nos dois, né? Dá pra fazer um canalzinho? Dá pra fazer um canalzinho assim, ó. Vamos deixar assim? Vamos deixar assim. Aí, ó. Nosso canalzinho
de alta aqui do ouro, né? Do ouro. Vamos deixar dessa forma. De qualquer forma, eu vou puxar também esse retângulo aqui. Pronto. E vamos deixar assim. Vamos ver se ele vai respeitar esse canalzinho de alta. É isso. Tocando o fundo do nosso canalzinho de alta, sim, é tendência de alta aqui pela análise técnica. Dá para buscar uma operaçãozinha de compra, né? Lembrando que, né, talvez um possível alvo aqui seria perto dessa zona aqui, desse topo dessa consolidação, tá? Que é quase praticamente a máxima histórica, né? Desconsiderando esse shadow aqui desse dia aqui. Ok, vamos pro euro-dólar. Euro-dólar a gente também vai marcar, tá? Esse canalzinho de alta. Eu sinalizei alta para esses dois ativos aqui na semana anterior. Mesma situação, tá? Mesma situação, se a gente for analisar aqui, repara que ele ultrapassou nossa linha. Vou apagar essa daqui. Opa. Apagada essa. Ok, ótimo. É isso. Tendência de alta, linha de tendência de alta bem definida. A gente teve 1, 2, 3, 4 toques, praticamente 5 toques aí. Então tá respeitando legal essa linha de tendência de alta. Só que, né, a gente tá bem próximo aí do topo ali do topo ali dessa consolidação, dessa nossa resistência mais forte aqui desse momento. Vamos lembrar que é a máxima de um bom tempo atrás, tá? Ela não passa desse valor desde 2021, tá? Então, assim, cuidado com o otimismo nesse rompimento. É um ponto bom para você sair de uma operação ou buscar uma operação de venda após uma reversão, do que buscar uma compra, né? Como eu falei, desde 2021 a gente não ultrapassa esse patamar aqui. Então, caso tenha um rompimento, confirmou o rompimento, sim, podemos buscar novos valores. Mas como já tem muito tempo que não passa disso, uma probabilidade maior é de que não vá, tá? Então a gente sempre tenta buscar uma operação numa correção, tocou lá, começou a corrigir, é uma oportunidade para uma operação de venda com o stop depois ali da máxima, tá? Então tomem cuidado, é um ponto bom para sair, é um ponto bom para buscar uma venda. Mas é claro que nesse curto prazo a gente está respeitando uma linha de tendência de alta na tendência primária. É aquilo que eu já expliquei para vocês, tendência primária, secundária e terciária. A primária é a de mais curto prazo, a gente está numa tendência de alta. A secundária, a gente tem aqui uma lateralização, né? A gente pode ver aqui, né? Vou analisar todo esse contexto aqui. Sim, a gente está dentro dessa lateralização que eu tracei lá de trás. E a terciária, né? A mais longa, a gente pode considerar que talvez seja sim uma tendência de alta aqui, né? Vem lá de baixo, vem subindo. Então o dólar vem se valorizando. Quando a gente fala num contexto macro, o euro, ele vem se valorizando frente ao dólar. Ele está pressionando o dólar. Vamos dar uma olhada como é que está o dólar no geral, DXY? Também está sendo pressionado para baixo, né? Se a gente for ver aqui, está sendo pressionado para baixo, batendo em mínimas aqui, que ele não bate aqui também lá desde 2022, né? Desde 2022. Então tá buscando, né, a grande chance dele perder, vai estar buscando novamente fazer esse teste aqui e perder, fazer nova mínima aqui, depois de todo esse tempo, lá desde 2022, correndo nesse mesmo espaço. Então, sim, dólar caindo frente ao mundo aí, se desvalorizando, tende a valorizar esses outros, todos os pares são contra o dólar. Quero falar um pouco também de S&P 500, que está hoje, né, novamente renovando uma máxima nesse período aqui, né, desde quando que ele não chega nesse valor aqui, ali desde fevereiro, né, quando ele veio corrigindo, começou aquele estresse, vamos dizer assim, com essas tarifas, essa questão toda polêmica do Donald Trump, que começou a depreciar os ativos. Desde então, agora que a gente está começando a recuperar, né? E buscando novos patamares e podemos indo em direção à máxima histórica, tá? Estamos a quantos por cento da máxima histórica? Estamos a 2,20% da máxima histórica. Estamos bem próximos, hein? Então eu acho que sim, a tendência é buscar isso. Dá para traçar a linha de tendência? Dá para traçar, mas assim, considerem mais esse quadrante aqui, porque esse quadrante, esse retângulo, repara como é uma zona de consolidação bem forte, né? Depois que ele chegou aqui, ficou agarrado, voltamos para ela. Então, podemos buscar novos patamares? Sim, mas vamos concentrar agora, a gente está bem quase no meio aqui do retângulo da consolidação. Então, calma, né? Quando chegar lá próximo, a gente vê o comportamento, analisa o cenário macro e vê como é que tá. Por enquanto, a gente pode sim considerar que é uma tendência de alta, assim, aqui no curto prazo, buscando talvez aqui a máxima. Mesma situação do ouro.
né, não vamos buscar agora ainda o rompimento. Quando chegar lá, agora é o momento de buscar uma operaçãozinha talvez de compra, com uma saída lá, próximo, antes, não precisa ser lá, pode ser aqui, ó, nesse ponto aqui, cadê? Pode ser mais ou menos aqui, ó, nesse ponto que já foi trabalhado bastante antes aqui. Então você pode sair até um pouquinho antes, dá um tapinha e sai, entendeu? E aí, depois do comportamento que a gente vê ali, a gente analisa novamente, vê como é que tá o cenário e vê. Pessoal, Brasil, né, rompeu a nossa linha de tendência de alta aqui para baixo, né? Então tá angariando aí, amargurando aí vários dias de baixa. O cenário não tá muito dos melhores. Essa questão do IOF impacta diretamente o investidor? Não tanto, porque são títulos, vai impactar não, na verdade impacta, não a questão da LCI e LCA, porque essa questão da LCI e LCA vai impactar diretamente quem fornece. Por quê? Não vai impactar os títulos de quem já tem, caso seja efetivado. Vai impactar os títulos de quem contratar a partir do ano que vem, os novos títulos. E basicamente quem oferecer isso vai ter que oferecer com um prêmio maior. Então quem perde o dinheiro do prêmio, quem vai ter que pagar mais o prêmio maior, vai ser quem está oferecendo, né? Os títulos são calculados proporcionalmente ali, para ficar competitivo com um CDB, por exemplo. O CDB tem mais imposto, ok, mas o CDB paga mais prêmio, então eles têm que compensar com prêmio. Agora 5% vai ter de imposto, eles vão ter que dar mais prêmio. Mais prêmio que eles vão ter que pagar para você emprestar dinheiro para eles é menos no bolso deles. Então, impacta o quê? Impacta o agronegócio, impacta o setor imobiliário, pode impactar aluguel, vai ter uma inflação aí, né, em alimentos. É isso que é impactado, tá? Passa direto para o consumidor final essa situação. Pode ter, inclusive, uma fuga aí para títulos de inflação, tá? NTNB, tá? Por conta dessa expectativa de inflação. Agora, vamos lembrar que nessa proposta também está querendo deixar padronizado ali swing trade, day trade, tudo em 17,5%. Aí sim, impacta aqui as nossas operações, impacta aqui o que a gente faz de lucro aqui. Aí sim fica um pouquinho chato, tá? Aí pode azedar um pouquinho e perder um pouco de interesse aqui. Entendeu? Pode acontecer de perder um pouco de mais interesse aqui e depreciar mais isso daqui, né? Aquelas máximas, como eu falei, 140 era aquele nível ali, né? Chegamos a um número maior aqui, um patamar, atingimos os 140, né? Que antes era 137. Ok, chegou no 140, também não teve força para passar. E com essa notícia aí, se realmente efetivar isso, vai ter menos ainda, porque perde mais atratividade ainda, porque vai trazer mais imposto aí para esses tipos de título. Pode ter uma fuga maior aí para NTNB, entendeu? Outros títulos de renda fixa, que também não vão ter mais talvez, se efetivar tudo isso, não vai ter a isenção máxima de imposto de renda mais, aquela de 15%. Nem VGBL. Né? Nem VGBL, até o VGBL estão querendo, né, botar nessa taxa fixa, estão querendo fixar tudo, né? Em vez de ter aquela tabela regressiva, né, que ia de 22,5% a 15%, estão querendo fixar tudo em 17,5%, e inclusive enquadrando tudo aí, swing trade, day trade. Há um critério de fazer, apurar esses resultados, ele é mais fácil, mas ao mesmo tempo que você não consegue obter aquele benefício mais alto, maior de isenção ali que tinha anteriormente. Então, afeta diretamente quem era mais paciente, quem tinha esse planejamento ali maior. Bom, pessoal, esse foi o Panorama da Semana. Vou ficando por aqui. Quem gostou, não se esquece de deixar um like e se inscrever no canal. Valeu!